Bom dia a todos, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui connosco neste primeiro Palavras Cruzadas. E não vamos fazer palavras cruzadas, mas vamos trocar argumentos, trocar ideias, sobretudo, sobre este tema que é de facto importante e que merece algum esclarecimento até para desfazer alguma desinformação que por vezes surge. Agradeço-vos a todos, a ideia é eu intervir o menos possível, portanto não vão fazer 3 entrevistas em simultâneo, não vou ser um moderador muito interativo, muito interventivo, a ideia é que vocês conversem. E eu lembro, a propósito, que recentemente apresentaram ao governo, aproveitando o facto do governo estar na presidência do Conselho da União Europeia, apresentaram ao governo os seus argumentos a propósito deste tema e pediram a intervenção, aliás, na linha do que, junto da União Europeia, junto da Comissão Europeia, a CLECAT e o Conselho Europeu de Carregadores já haviam feito. E, portanto, daí a razão de estarem aqui neste nosso debate e, obviamente, a presença da ASPOR enquanto representantes no mercado português dos grandes armadores, mas em particular, obviamente, dos grandes armadores internacionais no mercado. E, portanto, a questão aqui, tudo se resume no essencial a uma coisa, é que, de facto, em tempos de crise, em tempos de dificuldades, o que se assistiu é que, de repente, desapareceram, entre aspas, desapareceram os navios dos mares, desapareceram os contentores dos mares, os navios que andaram passaram a andar cheios, os fretes dispararam para máximos históricos. Em tempo de crise, as companhias, os armadores, anunciaram lucros absolutamente recordes e alguns até com sucessivas revisões em alta das projeções e alguns até já começaram a avisar que 2021 ainda será melhor para eles. Portanto, é esta a questão e eu perguntava, e podíamos começar pelo Nuno Soares. Nuno, enfim, afinal, qual é a vossa leitura desta situação? Como é que vocês veem isto? Como é que chegamos aqui? E como é que devemos seguir? Exatamente. Eu acho que é melhor olhar um pouco aos factos, não é? E olhando para trás, olhando para 2020, nós temos aqui dois grandes efeitos que nos levaram a esta situação. Nós temos, por um lado, do lado da procura, portanto, houve em 2020 um aumento de procura em termos de bens duráveis, portanto, e não tanto consumo em termos de serviço. As pessoas deixaram de viajar, as pessoas ficaram em casa, portanto, consumiram mais bens duráveis. Por outro lado, também do lado da procura, temos o aumento do e-commerce. Assistimos também, essencialmente no segundo trimestre, início do terceiro trimestre, algum reaprovisionamento de estoques por muitas empresas. E também, obviamente, depois a sazonalidade do Natal, que acontece todos os anos, portanto, veio agravar um pouco todo este desbalanceamento da cadeia logística. Isto do lado da procura. Do lado da capacidade, o que é que nós assistimos? Assistimos a uma estratégia dos armadores de blank sales, portanto, de retirada de capacidade do mercado. Assistimos depois, com este desbalanceamento da cadeia, assistimos aqui um congestionamento dos portos, principalmente naquilo que é os portos do Transpacífico. Assistimos a uma falta de capacidade de disponibilidade dos armadores e um ponto também importante que é assistimos a uma redução da produção de novos contentores. O que é que isto originou? Originou, de acordo com o índice da Drewry, que mede, digamos aqui, a evolução dos fretes, originou um aumento do índice de 232% em 2020. Estes são os factos. Por outro lado, vemos que os armadores tiveram resultados históricos em 2020. Ou seja, vemos aqui que não há uma proporcionalidade entre aquilo que são os factos e a subida dos fretes marítimos.
Nau Martins, diretor, presidente executivo da APAT, presumo que subscreves no essencial o que o Nuno Soares acabou de dizer. Bom, mais uma vez, bom dia a todos, obrigado pelo convite. E para dizer que presumos bem, é assim, nós, eventualmente, isto o Nuno sintetizou muito bem o que se passou, e nós vínhamos apercebendo disso já no final do ano passado. Parece que estávamos a adivinhar que iríamos ter problemas nestas duas variáveis, portanto, na questão da falta de equipamentos e na questão da subida dos preços, tanto que fizemos uma nota de imprensa nessa altura. Achamos que ninguém nos levou muito a sério, porque achavam que provavelmente aquilo passaria. Mas há coisas que não passam assim. E o problema é que nós também viemos dizendo e fomos chamando a atenção que num primeiro momento havia muitas pessoas a falar que era um problema estrutural e que era devido à pandemia e etc. Mas o nosso receio era que esse problema passasse de ser conjuntural, e passasse a perdurar no tempo. E o que é facto é que hoje já se diz que há de ser no segundo semestre de 2021, e eu muito honestamente acho que não vai ser no segundo semestre de 2021, porque o desbalanceamento das cadeias foi completo. Nós hoje continuamos a assistir a imensos navios com milhares de contentores parados em alguns portos para descarregar e carregar. É verdade que a pandemia em alguns portos ainda continua a penalizar a operação de descarga e descarga, isso não há como reconhecer. Agora, também é verdade que o desbalanceamento das cadeias é que provocou isto tudo. É verdade também que hoje diz que há falta de contentores, mas eu não sei, seria interessante percebermos quantos contentores há a esta altura do ano, ou que havia no final de 2019, a circular, em circuito. Mas o que é facto é que não há equipamento, não há contentores e depois não há navios para transportar. E isso, muitos deles eu acredito que seja porque estejam parados. E eu tenho pensado um bocado nisto. O Belmar, que está aqui connosco, é seguramente mais especialista na matéria do que eu, mas eu julgo que nós vamos ter que parar aqui, fazer, passa a expressão, quase um novo ano chinês outra vez, pararmos a importação da China, pelo menos para alguns locais do resto do globo, para tentarmos reorganizarmos a cadeia. Porque se não reorganizarmos estes fluxos todos, estes desequilíbrios, nós vamos continuar assim. É a minha opinião, a sério. E agora nem tem nada a ver com o preço. Não, ao preço podemos ir lá mais tarde, mas o preço é o que é o mercado que paga. Obviamente quem paga é o consumidor final, é a lei do mercado, é a lei da procura e da oferta. Isso pode ser tudo verdade. Apesar de eu achar que é um bocadinho alto demais, mas isso é o que é. Mas nós viemos alertando para isso e concordo com o Nuno, mas eu acho que o principal problema é este desbalanceamento completo da cadeia, é navios à espera para carregar num lado, navios à espera para descarregar no outro, e todos nós sabemos, é como tudo na vida, quando uma coisa está parada, não está a trabalhar. E um navio parado, obviamente não trabalha, os contentores não se movimentam e as cargas também não. Obrigado. Belmar da Costa, evidentemente aqui está os armadores estão em minoria, 1 contra 2, mas não se trata, obviamente, esta nossa conversa não é um julgamento na praça pública dos armadores, nunca estaria isso em causa. Portanto, eu perguntava qual é o racional do ponto de vista dos armadores que explica e que justifica a evolução do mercado nestes últimos meses. Sim, senhora Fernando. Em primeiro lugar, bom dia aos meus colegas aqui de painel. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os que nos estão a ouvir. E rapidamente, só para nos situarmos, embora nós com certeza como agentes de navegação representemos os armadores, gostava também de dizer que também temos muitos dos nossos associados que estão hoje em dia na operação logística e, portanto, são operadores logísticos, e obviamente que também nos dói o outro lado da equação. Não nos dói só um dos lados da equação. No que toca aos armadores, qual é o racional?
O racional é relativamente fácil de explicar. Nós fizemos isso há muito pouco tempo, até numa publicação vossa, onde explicámos os vários momentos e as consequências que existiram desses momentos, mas a principal questão foi o Covid, a pandemia do Covid, e a forma como ela se propagou pelo mundo inteiro, que não foi toda ao mesmo tempo, e sobretudo o stress, e agora já na parte final, o stress que isto veio causar nas cadeias logísticas, e eu aqui queria abrir um parênteses para dizer, nós falamos muito em cadeias logísticas, mas há uma cadeia logística que está acima disso todos, que é a cadeia logística global. Hoje, quando nós estamos no nosso mundo, nós estamos globais, não estamos mais em pequenos mercados, e portanto tudo tem efeito. Se quisermos, o que se passa na China vai ter efeito nos Estados Unidos, vai ter efeito na Europa, vai ter efeito na Austrália e por aí fora. E obviamente que isto está tudo ligado, como diria o outro. Mas os armadores, quando a China para, obviamente que fizeram o mesmo que fez, por exemplo, toda a aviação no momento em que deixou de se poder voar. Encostaram os navios, no fundo. Não tinha nenhuma vantagem em ter os navios a andar. A partir do momento em que a China começou a abrir, e abriu com força, a partir de abril, mais ou menos, do ano passado, abriu com força, um boom grande de exportação, os armadores puseram rapidamente os navios em linha a servir e falando num português assim, mais português, começaram no fundo a bombar as exportações chinesas para os Estados Unidos e para a Europa. E do lado de cá não havia retorno possível, porque nós tínhamos a Europa primeiro e depois, na segunda fase, os Estados Unidos parados. E, portanto, o retorno tinha que ser feito em vazios. Pior, não se dava sequer vazão ao retorno dos vazios. E isto foi numa escalada. A determinada altura, as exportações da China continuaram, os retalhistas, se quisermos, nos Estados Unidos sobretudo, mas na Europa também, estavam com os estoques muito em baixo, e estão sempre, porque há uma grande propensão, tal como o Nuno já disse, houve uma grande propensão ao consumo, esta história de nós não podermos socializar, não podermos ir a restaurantes, não podermos viajar, enfim, o que é que nós podemos fazer em casa a maior parte das vezes? É comprar, e no fundo houve quase um efeito de rebanho aí de compras, e que não tem parado, que tem continuado, e os crescimentos das importações e em concomitância das exportações, por exemplo, da China para os Estados Unidos, têm sido constantes e crescentes. Obviamente que os armadores foram colocando todos os navios que estavam parados, estavam no mercado, começaram a colocá-los, e a mesma história se passou também com os contentores. As companhias de leasing têm os contentores neste momento a 99% de ocupação, e portanto estão todos ao serviço. Neste momento nós chegamos a uma situação em que temos todos os navios praticamente no mar, ou nos portos, e todos os contentores nos navios, no mar, nos portos, ou então a encher ou a esvaziar nos clientes. E, portanto, todo este efeito em si criou, à partida, um congestionamento, começou a criar congestionamentos em determinados portos, e sabemos hoje, e é muito recente também a entrevista dada pelos CEOs da WAM, da Pagod, da Maersk, que a produtividade ao nível da operação portuária nos Estados Unidos é muito mais baixa que, por exemplo, na China, e quando digo muito mais baixa estamos a falar a cerca de 50%, eles lá não trabalham 24 sobre 24, 7, trabalham só 6 dias, trabalham a 2 turnos, e portanto, com o incremento muito grande das importações nos Estados Unidos, começou a haver uma longa fila de espera de navios para trabalharem, e obviamente que o shipping está organizado de uma forma geral, e é assim que se organiza em loops, ou seja, em circuitos. As companhias trabalham todas em circuitos. E portanto, o navio faz, se ponha Hong Kong para Los Angeles, e tocando noutros portos, não é? Mas, e na semana seguinte, sai outra a fazer o mesmo, e na semana seguinte sai outra a fazer o mesmo, e na volta ao mesmo.
E, portanto, sempre e quando há disrupções num dos portos em trabalho, isto vai afetar todo o loop e vai afetar todos os loops que estão, no fundo, configurados para o loop principal. E, obviamente, isto criou um stress e um trauma brutal em toda a cadeia logística e chegamos ao ponto, neste momento, em que faltam-nos contentores, faltam-nos navios, faltam-nos exportações dos Estados Unidos e da Europa que não estão a conseguir os contentores e a China continua a exportar e a querer pagar cada vez mais os exportadores chineses para terem equipamento e espaço e para os contentores e, no fundo, o trade não parar e continuar a chegar às prateleiras do Ocidente, se quisermos. E esse é o ponto positivo da questão. Apesar de estar a um nível mais alto, os fretes, como todos sabemos que estão, não houve faltas de produtos em lado nenhum na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo. Os produtos continuaram a chegar e isso prova que, apesar de tudo, o shipping, que representa 90% no fundo do tráfego mundial, trade mundial, respondeu. Agora, respondeu com dificuldade, porque estamos a viver uma situação que nunca vivemos, não é um tempo normal, respondeu com muita dificuldade, mas não parou. Não parou e tem conseguido pôr, enfim, agora tem a lenha toda no fundo, a carne toda no assador, se quisermos. Mas vamos ter que viver com esta situação mais um tempo, porque tal como o António Nabe Martins disse, isto só pararia se de um momento para o outro a Europa e os Estados Unidos deixassem de importar da China, porque daria o tempo para todos respirarmos um bocadinho e para haver uma reorganização, agora com maior conhecimento de causa de toda a cadeia global logística. Mas não me parece credível que isso venha a acontecer, até porque se isso acontecesse, aí sim teríamos prateleiras e prateleiras vazias, o que nós que vivemos no lado, diria, mais rico do mundo, não gostaríamos de ver. Muito bem. Nuno Soares, Ana Martins, que leitura fazem desta justificação, digamos assim, deste enquadramento, desta contextualização do mercado que os armadores apresentam? E perguntava-vos, além de mais, verificou-se que, de facto, houve vocês têm feito a ligação desta situação com a questão das alianças e com a questão dos consórcios de companhias e com o alinhamento de estratégias que permite que enfim, todas as companhias, mais ou menos em simultâneo, adotem práticas semelhantes. Diria eu, permita-me a expressão, será que as companhias, o mal disto é que as companhias perderam à custa de prejuízos anteriores, aprenderam a lição e, portanto, não caíram nos mesmos erros? Qualquer um de vós pode pegar na conversa. Muito bem. Eu diria que os armadores foram demasiado ambiciosos. A estratégia das blank sales, como um ajustamento, digamos, um suposto ajustamento entre a procura e a oferta, não se iniciou com a pandemia. E é bom nós recordarmos isso, porque existe muita ideia que as blank sales tiveram origem em março na pandemia. O que não corresponde. Portanto, as blank sales já é uma estratégia dos armadores que teve ali foram mais incisiva no final de 2019, portanto, como estratégia para não permitir uma descida dos fretes marítimos no final de 2019, em que a procura baixou substancialmente. Se nós formos ver as estatísticas dos movimentos portuários no último trimestre de 2019, vemos precisamente isso. E quando confrontados com a pandemia, eu diria que foram demasiado ambiciosos nesta estratégia das blank sales, que fez com que os fretes subissem, mas não acautelaram um outro facto importante na cadeia, é que parte dos contentores vazios que nós temos nos nossos portos são reposicionados em vazios. Portanto, à medida que foram implementando esta estratégia das blank sales, portanto, foram criando esta disrupção também no reposicionamento de vazios nos portos. Eu só
tenho que complementar aqui algumas coisas. O que o Nuno está a dizer é verdade, por isso mesmo nós, logo no final do ano passado, do outro ano, perdão, ou melhor, no final do ano passado, fomos alertando por esse facto. As base sellings era uma prática, digamos que já se fazia, não vou dizer que era uma prática comum, mas não era generalizada. A questão dos consórcios permite que os armadores se aliem em alianças de uma forma ou de outra. Se calhar podemos também questionar a importância dessas alianças, ou pelo menos o que eles conseguem retirar delas em prol depois do consumidor final, até porque elas dizem precisamente isso, ou seja, todos os ganhos que se retirem da utilização dessas alianças, eles devem ser repercutidos no cliente final, tanto em valor, em valor quantitativo como em valor qualitativo, ou seja, tanto em preço como em qualidade. E outra coisa, também por aquilo que eu fui dizendo há pouco, e o Belmar subscreveu também aquilo que eu disse, e eu também subscrevo aquilo que ele disse, portanto, isto foi um desequilíbrio completamente anormal. Não há prazos que se consigam cumprir, não é? Aquilo que eu há pouco estava a dizer não era parar de importar, o que eu estava a dizer era, vamos lá gastar primeiro o que está para descarregar e depois logo vemos como fazemos, porque é assim, estarmos continuadamente a importar para os navios estarem parados com os contentores em cima sem serem movimentados, se calhar merecia aqui outro tipo de exercício. Mas eu volto a dizer, isto não é a minha área específica, só falo do ponto de vista do meu pensamento. Mas relativamente a isso que o Belmar estava a dizer, é verdade, não há como esconder. Os preços dispararam como nunca visto. E também é assim, também é verdade que hoje não nos faltam produtos nas prateleiras e obviamente que nunca nos irão faltar, presumo eu, e quero acreditar nisso. Mas, por exemplo, ainda ontem tivemos a notícia de que o transporte aéreo, por exemplo, já atingiu os níveis de antes da pandemia. O que significa que, e nós vimos dizendo isto também muitas vezes, há mercadorias hoje que já procuram outros modos de transporte, porque o transporte marítimo não é que não dê resposta, mas neste momento ele não é capaz de dar resposta. Portanto, essas mercadorias estão a circular por outros modos de transporte. Aí há dias alguém me perguntava se o transporte ferroviário da China para a Europa é competitivo. Eu arrisquei dizer, eu neste momento acho que já é, em termos do prazo e em termos do preço. Portanto, quem paga $12.000 por um contentor da China para a Europa ou para a América e pagar o mesmo, se calhar, por comboio e que tem aqui algum prazo garantido de entrega, tem vantagens em escolher outros modos de transporte. Porque isto, para além do preço, também tem muito a ver com a qualidade do transporte, ou seja, os prazos que estão definidos e os prazos que não estão a ser cumpridos. E isso também influencia muito nesta qualidade do transporte. E também essa condição está subjacente nos tais acordos que os armadores viram todos, que a indústria viu renovado em abril do ano passado. Eu não quero acreditar que isto seja uma ação premeditada, porque não quero acreditar honestamente disso, e quero pôr aqui um parênteses, nós também não andamos em guerra com ninguém, isso fique bem claro. Nós o que quisemos foi alertar para esta subida de preços e para que as pessoas todas percebessem que eventualmente os bens de consumo iriam ter preços diferentes para cima na sua carteira. Portanto, são estas coisas. E voltamos outra vez aqui ao mesmo. Eu acho que nós temos é que deixar de procurar o culpado e agora tentar encontrar uma solução. Eu acho que é o mais importante neste momento. Não vamos dizer que o culpado foi o A, o B ou o C. Nós temos que encontrar e temos que trabalhar todos, se calhar, racionalizar melhor o problema e ver como é que o vamos resolver. Eu acho que isso é que é fundamental neste momento. E por isso, enquanto parceiros, como o Belmar disse muito bem, cada vez mais as nossas atividades se interconectam. Enquanto parceiros e servidores da carga, nós temos que trabalhar para encontrar uma solução e deixar de andar a apontar o dedo ao culpado A, ao culpado B, ao culpado C. Temos que trabalhar para termos essa solução. Exatamente.
Esta nossa conversa não visa, como eu disse, julgar na praça pública qualquer dos players. Enfim, agora há factos que se tem que constatar, obviamente, tal como o Nuno Soares logo referiu na sua primeira intervenção. Houve uma falta de contentores, houve um aumento dos preços e agora a questão é que, de facto, vamos ter que regularizar a situação, mas eu pergunto, os próximos tempos avizinham-se um pouco mais difíceis, porque para além dos problemas que se manterão nos portos, nomeadamente nos portos norte-americanos, com o efeito de bola de neve que o Belmar também já fez o favor de explicar, por exemplo, o preço dos combustíveis vai tender a aumentar. E atrás do aumento do preço dos combustíveis vêm as sobretaxas dos preços dos combustíveis. Isto com os fretes em alta. Eu lembro-me, e acho que não estou a cometer nenhuma gafe, que havia tempos em que os contentores viajavam só quase pelo preço das sobretaxas. Agora temos os fretes em alta e o risco inevitável, diria eu, de haver sobretaxas a penalizar ainda mais o custo final do transporte. Como é que vamos lidar com esta situação? Pergunto-vos de novo aos três. Se me permitem, só partilhando aqui um pouco de informação, quando se questionava, mas o que é que nós poderemos contar? E novamente olhando para aquilo que é os movimentos portuários, portanto, 2020 a nível global nós tivemos uma queda de cerca de 2,1% no movimento portuário, mas em termos de número absoluto de teus movimentados, nós ficamos exatamente no mesmo valor de 2018. Mas olhando para este ano, e agora o que nos interessa é este ano, o que é que nós podemos contar? Portanto, o primeiro trimestre, este desequilíbrio da cadeia que temos vindo a falar, portanto, mantém-se. Nós vemos este primeiro trimestre com os Estados Unidos a crescer praticamente 14% no movimento portuário, vemos a China a crescer cerca de 19% no movimento portuário e a Europa fica-se pelo 1,2%. De acordo com o forecast para o próximo trimestre, o forecast do próximo trimestre já é mais animador. Portanto, já se prevê que os Estados Unidos continuam a crescer. Este forecast, que é um forecast feito pela Drewry, que estima que os Estados Unidos, o movimento portuário, vai crescer 23% no segundo trimestre deste ano. A Europa, aqui sim, vamos ver aqui a Europa a crescer no segundo trimestre, com 13%, e um desaceleramento de volume na China, que passa dos 19% para 10%. Portanto, ou seja, este é o sinal que a cadeia no segundo trimestre tende já a ir no sentido do equilíbrio, mas não vamos assistir ao equilíbrio ainda neste trimestre. Também gostaria aqui de comentar um pouco e reforçar aquilo que o Belmar já mencionou em termos da capacidade. Efetivamente, a capacidade hoje em dia está a ser toda utilizada. Em termos de dados, e partilhando aqui um pouco de dados mais objetivos, nós em dezembro, em termos percentuais, a frota parada de porta-contentores em dezembro de 2020 era 2,6%, compara com 5,6% de 2019. De acordo com a última informação da Alphaliner, a frota parada em janeiro era de cerca de 1%. Este 1% corresponde basicamente aos navios que estão a sofrer intervenções ou a navios que tenham ainda alguma questão de licenciamento de licenciamento ou certificações para poderem navegar. Ou seja, a capacidade está a ser totalmente utilizada. Em termos aqui do que eu creio que vai afetar muito, principalmente Portugal e a Europa, que é a rota transatlântica, que neste momento há uma grande pressão nesta rota, porque, como eu costumo dizer, enquanto o problema estava do lado do Pacífico, nós vivemos bem aqui na Europa. Quando o problema se passa para a rota do transatlântico, começa-nos a afetar a todos. E esta rota tem sido afetada não só por todo este desequilíbrio e o tema da procura que já mencionamos, mas também é relevante que durante 3 semanas
foi uma rota muito fustigada pelo mau tempo. Inclusive o próprio escoamento das mercadorias nos portos americanos, que durante 3 semanas foi muito, muito complicado, e houve grandes perturbações no escoamento das mercadorias dos portos, que levou a um grande congestionamento do porto, por exemplo, de Nova Iorque, que está atualmente totalmente congestionado. Em relação ao petróleo, é um facto, portanto, o Brent tem subido. Quando nós olhamos para os bunkers, que são usados digamos, como combustíveis para os navios, nós vemos que assistimos a um crescimento de 23% no custo dos bunkers e 18% acima daquilo que era o forecast para este primeiro trimestre. Portanto, é provável que agora, no segundo trimestre de 2021, vamos ser confrontados com os armadores, obviamente a tentar refletir estes aumentos na carga. Ná Martins, obrigado, Nuno Soares. Ná Martins, algum comentário? É assim, eu acho que isso ainda vai complicar mais o problema que temos, não é? Aquilo que o Nuno acabou de dizer, se calhar é a própria cadeia que vai procurar aqui equilibrar este desequilíbrio, mas também era aquilo que eu dizia há pouco, nós deveríamos parar um bocadinho, pensar e ajudar a que esta cadeia equilibrasse um bocadinho mais rapidamente e de forma mais consistente. Obviamente que os combustíveis estão a subir, mas eu quero lembrar também, no tempo da outra pandemia, ou seja, há um ano atrás, os combustíveis também baixaram e os fretes não baixaram por isso, não é? A questão é assim, normalmente quando aumentam os combustíveis o reflexo no transporte é muito rápido, quando baixam o reflexo é muito lento. Pronto, não sei o que é que vai acontecer, obviamente isso é fazermos um bocadinho de futurologia, mas eu penso que nós não vamos conseguir aguentar este nível de fretes durante muito mais tempo. Ainda ontem aí acho que foi a Fitch ou anteontem também fez um relatório, até diz que durante o ano 2021 até lá para o terceiro trimestre os fretes se calhar vão se manter tal e qual como estão, mas a partir daí eles terão que voltar, e acho que as palavras eram estas, terão que voltar àquilo que era o normal. Eu não sei se isto será futurologia económica ou não, eu também não a sei fazer, mas o que é facto é que eu acho que nós estamos a chegar a um ponto, primeiro, de esgotamento total da cadeia, e depois, e que são duas coisas diferentes. O Nuno também já referiu, e o Belmar também já o tinha referido, e vamos lendo que todos os navios estão no mar. Já se estão parados ou não, alguns estão no mar, mas estão parados, e outros realmente estão parados em manutenção. Portanto, a questão do parados tem aqui dois sentidos, mas eu acho que nós eu quase que arrisco dizer, com algum otimismo, ou melhor, com algum pessimismo, que vamos viver assim até para lá do verão. E então, com todos os navios a ser usados, enfim, grosso modo, toda a frota a ser utilizada, supostamente carregados, os navios carregados, com cheios ou com vazios, o problema passa do mar para a terra. Terá que se resolver, terá que se aumentar a capacidade dos portos, aumentar a velocidade da rotação, se posso usar a expressão, da rotação dos equipamentos. E, por outro lado, a pandemia trouxe para a atualidade a questão da relocalização de alguns centros de produção, com a aproximação da produção dos locais, dos mercados de consumo. Isso a prazo, não no imediato, obviamente, mas isso a prazo poderá ajudar a este reequilíbrio do mercado? Posso falar, Fernando, um bocadinho? Com certeza, não é? Não, é que eu estava aqui e eu já tenho coisas de trás que eu gostava de voltar lá, porque foi aqui falado na questão dos armadores se terem aproveitado, enfim, eu não posso deixar isso em branco, obviamente, e também nos consórcios, que eu gostaria de dizer qualquer coisa. Nós temos uma memória relativamente curta nestas questões. E se nós analisarmos os últimos 10 anos de resultados de armadores, vamos perceber claramente que, muito provavelmente, e quase de certeza,
não está a favor deles o acumulado desses últimos 10 anos. Isto é ponto número 1. O ponto número 2 tem a ver com as alianças e os consórcios. Um navio hoje de 24 mil teus é coisa para custar na ordem dos, eu vou ver aqui que é para não falhar, dos 160 milhões de euros. Se somarmos a isso o valor do equipamento que têm que ter, para cada navio funcionar tem que ter sensivelmente cerca de 3 vezes o número de contentores da sua capacidade, e provavelmente vamos chegar rapidamente a uma verba que seja quase o dobro desta. E obviamente para ter valores desta ordem, investimentos desta ordem, constantes e de forma a melhor servir o mercado, os armadores terão que ter ganhos operacionais para poderem fazer aos fretes o que fizeram, e eu lembro mais uma vez, nos últimos 20 anos, o que é que aconteceu aos fretes do Far East para a Europa ou para os Estados Unidos, que baixaram drasticamente, e baixaram porque foi possível construir estes enormes monstros de navios com capacidades muito grandes, e que baixou, obviamente, o custo por slot. De tal forma que eu atrevo-me até, inclusivamente, a dizer, por muito que a gente olhe para o frete e diz que o frete duplicou ou triplicou, nós temos que pensar depois em termos de produto, que é o que chega ao consumidor final. E hoje em dia, um computador do transporte marítimo que chega a um cliente tem um custo de $1,5. Mesmo que triplique, é um custo de $4,5. Pronto, isto. Não é com certeza isso que vai deixar enfim, que vai inibir a compra desse computador, ou até que o vai tornar menos competitivo, porque se ganha competitividade de outra forma. Portanto, há que desmistificar também um pouco isso. No tocante à questão dos bunkers, também é preciso dizer algo sobre isso. Há índices, é assim que as companhias trabalham, e, portanto, quando aumentam, quando diminuem. Não é como que se passa aqui no nosso país com a gasolina. Portanto, é suficientemente escrutinado para não haver grandes questões nesse sentido. E tenho a certeza que os European Shipping Council e até CLECAT não dormiriam nisso. E se houvesse uma grande discrepância aí, claramente seriam dos cavalos de batalha deles, nesses charchares do banco. Mas eu lembro outra coisa, muito mais assustador, que é a subida do preço do Brent, do petróleo, não é? No fundo, quando eu digo assustador, algo que está muito mais premente, é as questões das emissões zero. O shipping todo está-se a preparar e vai ter que se preparar para energias mais limpas, para a forma de se movimentar quase com zero emissões. E isto tem um custo enorme, enormíssimo, e alguém vai ter que o pagar. Portanto, não vale a pena nós estarmos a pensar já que vamos ter custos mais altos, porque vamos tê-los. E vamos ter que meter na cabeça que se queremos um mundo mais limpo, e eu acho que todos nós o queremos, vamos ter que o pagar. Enfim, é assim a vida. Portanto, isto um pouco para trás. Relativamente à questão, mais uma vez, dos fretes e de aproximar a produção e consumo e por aí fora. Vamos a ver. Eu posso estar a dizer algo que pode parecer um paradoxo, mas para os armadores, os fretes aos níveis a questão não são também bons, porque têm um capital de queixa enormíssimo de todos os seus clientes. E têm um mercado que não está minimamente a funcionar como deveria funcionar. Não há dor de cabeça maior para um armador do que estar a deixar constantemente contentores em terra. Isso garanto eu. É uma constante pressão. E apesar disso poder estar a ser do lado do financeiro, estar a haver ganhos, do ponto de vista da imagem, do ponto de vista comercial e do ponto de vista do negócio global, isso não é bom. Há um nível ótimo a que todos precisam de chegar, oferta e procura. Igualar-se num nível ótimo, de forma que permita, no médio e longo prazo, a sobrevivência de todos, que no fundo é o que entendemos nesta questão. E portanto, é assim, obviamente que há de ser um risco sempre a aproximação da produção e do consumo, vai ser um risco para os armadores que estão dimensionados para as grandes distâncias e que têm os seus navios nesses estados. E portanto eles não vão querer, seguramente, que se atingem determinados níveis que a certa altura deixe de ser competitivo. Porque, embora a carga aérea e embora o caminho de ferro possam
estar a ser mais competitivos não vão dar nunca resposta. Eu relembro-me novamente aquilo que eu disse no princípio. 90% do trade mundial faz-se por navio. E mesmo que percam 5% nesse negócio de competitividade, para os meios que eu acabei de mencionar, ainda falamos de 85%. É muita coisa. É muitíssimo. O mundo global não funciona sem o shipping. E, portanto, vamos ter que viver com isto e vamos ter que viver com isto num nível ótimo. Agora, mais uma vez, vivemos tempos totalmente anormais. Vai haver seguramente alguma normalização, não tenho dúvida. Aquelas exportações chamadas exportações pós-Covid, que ainda hoje perduram, que tem muito a ver com máscaras, equipamento eletrónico, com ventiladores e por aí fora, vão baixar. E isso vai tirar alguma pressão a toda a cadeia logística. Mas também quero dizer, e para ser inteiramente justo, que o preço dos navios está a subir. E está a subir em flecha. Se forem ver os índices, ainda há pouco eu tive que circular pelos nossos associados o índice desta semana de Hamburgo, os navios de 1.000, 2.000 teus, aqueles do short sea, dispararam, estão todos a disparar e, portanto, preparem-se porque vamos seguramente ter um efeito semelhante no short sea a nível de fretes. Porque é o normal acontecer. Portanto, os navios estão todos muito mais caros. Como digo, vivemos um tempo de grande desequilíbrio, não é um tempo normal, raramente passamos por tempos assim. Na minha vida será provavelmente o tempo mais anormal que alguma vez apanhei. Não são os armadores que estão a ser os maus da fita, de todo, de todo. Os armadores estão neste momento, no fundo, a ganhar algum fogo para os investimentos todos que aí vêm, aproveitando as condições de mercado. O mercado é livre. Há a dita mão invisível que regula o mercado, quer queiramos, quer não, e é muito escrutinado. É um mercado muito escrutinado, tanto nos Estados Unidos, como até na China, como na Europa. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Tentar trabalhar o melhor possível, de forma a que consigamos, pelo menos, que os fluxos logísticos não parem, e com certeza que os fretes, com o tempo, baixarão. Tenho a certeza que daqui a 2, 3 anos estaremos provavelmente aqui a falar numa situação inversa. E depois veremos. Porque o shipping é cíclico. Muito bem, Belmar, estamos sobre o tempo que tínhamos reservado para a nossa conversa e eu perguntava, permitia-me enfocar numa questão muito particular que é esta. A nossa economia é paralela, é periférica, também há muita paralela, é verdade, mas não foi isso que pretendi trazer para aqui, para a discussão. A nossa economia é periférica e em termos de transporte marítimo estamos ainda muito dependentes do encaminhamento através de navios feeder para grandes hubs, a partir de onde as nossas cargas de importação e de exportação são encaminhadas. Neste contexto, o nosso mercado, os nossos importadores, os nossos exportadores, são particularmente penalizados? Nuno Soares? Sim, sem dúvida. Devido à nossa posição geográfica, portanto, nós não estamos propriamente dentro das grandes rotas. Felizmente há um grande armador que tem um hub em Portugal, mas digamos, de um modo geral, todos os grandes armadores não têm hubs em Portugal. O que quer dizer que muitos dos navios, quando chegam a Portugal, já vêm cheios do norte da Europa ou vêm cheios do Mediterrâneo, e isto penaliza os carregadores. Nós, recordo que quando surgiu a pandemia, ouviu-se falar muito em resiliência das cadeias de abastecimento, né? Portanto, agora assume ainda uma maior relevância as organizações olharem para as suas cadeias de abastecimento e para a resiliência que elas têm, e muitas certamente vão reequacionar a origem das suas matérias-primas, a origem dos seus componentes, com esta análise mais profunda que cada organização está a fazer. Agora, com este nível de fretes que nós estamos a ter, os carregadores estão a perder competitividade. A nossa economia é dependente da exportação. Portanto, este é um tema que merece toda a reflexão e destaque. Sendo nós dependentes da exportação e estando a perder competitividade, possivelmente não estamos aí no caminho certo.
Ó Nuno Soares, mas o que é que pode ser feito na certeza de que, enfim, o mercado obedece aos grandes fluxos mundiais e, portanto, nós não temos dimensão para influenciar o mercado? O que é que nos resta fazer? Possivelmente temos que pedir aqui o apoio da Comissão Europeia para nos ajudar junto dos armadores a tentar este equilíbrio, porque a situação neste nível de fretes será insustentável para muitos dos carregadores. Então, pergunto-lhe, vocês interviram, e começamos a conversa por aí, vocês pediram a intervenção do governo português. Têm esperança que essa intervenção resulte em alguma coisa, sendo que a CLECAT e o Conselho Europeu não tiveram até agora melhor sorte nos contactos com a Comissão Europeia? Ana Martins, quer comentar? Nós tivemos aquela reunião com os representantes da tutela e ficou claro qual era a nossa preocupação e ficou claro que eles também estão preocupados com isto. Não é? Aquilo que o Nuno acabou de dizer, e eu, pegando um bocadinho nas palavras do Belmar, é assim, se um computador aumentar $3 ou $3,5 não faz grande diferença, é verdade. Mas o Nuno diz que a nossa economia assenta na exportação e nós não exportamos computadores. Nós exportamos mercadorias que têm um valor mais baixo, portanto, se calhar, começa a fazer essa diferença. Mas realmente, voltando aqui à questão da CLECAT e à pressão a pressão ao lobby, como nós queiramos chamar, a ideia era aproveitar esta presidência da União Europeia por parte de Portugal e, no mínimo, e o Belmar disse, e nós acreditamos que assim seja esta indústria que está debaixo de um grande escrutínio, seja também escrutinada a nível europeu, como foi, e sabemos que está a ser, na Ásia, nos Estados Unidos e até na Índia. E a resposta, passa aquilo que eu vou dizer, não tenho também a certeza. A resposta que a União Europeia deu à CLECAT e à ESC foi que ou nós provaríamos que havia aqui razões profundas para uma análise diferente, ou então o que estava a passar não era resultado disso. Portanto, nós entendemos que, no mínimo, deveria ser feita uma avaliação de todo este processo. Até para não voltarmos a cair no mesmo, porque todos sabemos ou entendemos ou presumimos que vão voltar a acontecer crises destas, ou de saúde, ou de outras razões quaisquer. Portanto, convinha estarmos preparados até para esse futuro e aprendermos com este problema, que eu não vou dizer que é um erro, mas se calhar foi um problema decorrente da precipitação de muitos na tentativa de não se perder tanto, porque isto íamos todos parar e que chegámos à conclusão que não parámos. Portanto, a CLECAT não conseguiu, por via dos seus esforços, mais a ESC, junto da União Europeia, ser ouvida, pelo menos como se esperava que fosse, e a nossa tentativa foi, via tutela portuguesa e da presidência da União Europeia, pelo menos que nos ouvissem, ficassem sensibilizados para o problema e que pudessem avaliar o problema junto da União Europeia e, obviamente, tirar as devidas consequências e conclusões do mesmo. Foi essa a nossa intenção, porque sabemos que isso não é um problema europeu. Nós sabemos que o que está aqui em cima da mesa é um problema mundial. Portanto, não é um problema europeu. Agora, tem que ser resolvido, se calhar, à escala global. Já falámos que a globalização eventualmente também se vai alterar, obviamente, se calhar como a conhecemos, portanto, se calhar também temos que olhar para este problema numa escala global e tentar resolvê-lo dessa forma. Mas, permitam-me, já houve quem dissesse que e enfim, o Belmar referiu aí os resultados dos armadores da última década, já houve quem dissesse que quer carregadores, quer os transitários, não se mostraram tão preocupados com os armadores quando os armadores acumulavam sucessivos prejuízos e transportavam as cargas, até numa lógica de tentativa de ganhar cota de mercado, transportavam as cargas quase de graça. Permitam-me a provocação. Aqui não é um pouco aquela ideia que
nos faz a todos confusão saber que, por exemplo, em tempo de pandemia, os multimilionários ficaram ainda mais ricos. Não há aqui um aspecto psicológico que também pesará nesta questão? Quer dizer, quando o mundo está em dificuldades, há aí um setor que está a ganhar dinheiro como nunca? Oh, Fernando, eu só porque, como sabes, eu tenho que sair e peço desculpa. É assim, eu quero referir isto. Nós os transitários, e julgo que os carregadores também, nos últimos 10 anos ninguém pediu para os fretes chegarem aos valores que chegaram. Portanto, se chegaram é porque havia condições para chegar, e vamos outra vez à mesma questão, não é? É a tal mão invisível que gere e controla o mercado, assim o fez. Agora, eu acho estranho quando as empresas andam 10 anos a ter resultados negativos. Não deveria acontecer, como todos sabemos também, não é? Portanto, não deveria acontecer nessas circunstâncias. Mas se aconteceu, eu volto a dizer, nem os transitários pediram para que isso acontecesse, e se calhar foi a tal mão que regula o mercado que assim o permitiu. A questão é que essa mão que regula o mercado é de 1755, salvo erro, não é? E os mercados evoluíram. Os consumidores evoluíram. Tudo isto evoluiu. Hoje, nós consumimos a partir de casa, tal como o Nuno disse no início, e isto tudo altera estas cadeias. Ora, se nós continuamos a acreditar que essa mão, desde 1700, continua a controlar e orientar e a gerir e aqui o nosso mercado, ou os mercados, então se calhar também temos que olhar para isto de uma outra forma e perceber como é que para o futuro não vamos chegar onde chegamos hoje. E é verdade aquilo que o Belmar disse relativamente à cota do mercado do shipping. São 90%, nem o aéreo, nem o ferroviário, nem o rodoviário alguma vez lá chegarão. Agora, a questão é, e volto a dizer, não é uma questão de monopólio, nem nada disso, é uma questão que funciona mesmo assim, é o único modo de transporte que tem essa capacidade e é reconhecida, e é por isso que se calhar deveria haver aqui uma colaboração maior e diferente para que não voltemos a cair em situações semelhantes, tal como diz o Nuno muito bem, a nossa economia assenta em exportações e isto penaliza fortemente as exportações nacionais. E com isso a economia nacional. E eu peço Martins, sei que tem mesmo que sair, portanto, peço imensa desculpa. Agradeço, mas também estamos no fim e, portanto, se pudesse esperar um minuto mais, eu pedia uma palavra final ao Nuno Soares e depois dava a última palavra ao Belmar. Muito bem, portanto, como mensagem final, portanto, nós efetivamente ainda vamos ter aqui uns meses pela frente até toda esta cadeia se reequilibrar. As empresas cada vez mais vão ter que se focar na resiliência das suas cadeias de abastecimento e é necessário aqui um pouco mais de equilíbrio entre aquilo que são os factos, não é? E depois o que são os resultados dos armadores. Bem, obrigado. Belmar. Ora bem, tentando ser... O que é que podemos esperar dos armadores? Mas relativamente rápido, e pegando só numa questão antes, quando se falou na competitividade das nossas exportações, obviamente nós somos os mais sensíveis que há para isso. Porque, como comecei por dizer, nós não só temos o contacto direto com os clientes, nos armadores que representamos, como também quando agimos como operadores logísticos ou até transitários, temos essa questão. Há algo que eu acho que é extremamente importante nós refletirmos. Os fretes que nós pagamos aqui, apesar daquilo que o Nuno disse, não temos muitos serviços diretos, são praticamente iguais aos fretes que estão a ser cobrados por esse mundo fora a toda a gente. E, portanto, não vai ser aí que as nossas exportações vão ter ganhos de competitividade. Porque se alguma vez o transporte em si for a razão de ser do ganho de competitividade da nossa economia ou das nossas empresas, eu acho que alguma coisa estará errada. O ganho de competitividade não terá que ser por aí, terá que ser por outros fatores e não por aí. Aliás, quando nós atravessamos o período mais recente, pior da nossa vida, com a história da intervenção da Troika, viu-se resiliência e a forma extraordinária como as empresas portuguesas responderam e como é que aumentaram exportações, e não foi à custa do transporte, mais uma vez. Foi porque tiveram efetivamente a capacidade de descobrir novos mercados e tiveram a capacidade de melhorar a sua competitividade, seguramente dos seus produtos, e foram por aí. Portanto, eu estou confiante que
apesar das dificuldades globais, como eu digo, tanto em Portugal como noutros países que existe neste momento, sobretudo de conseguir embarcar espaço, contentores, a níveis razoáveis, apesar dessas dificuldades, eu penso que não será por aí que nós não deixaremos de fazer o nosso caminho. Nós, quando eu falo nós, é as nossas empresas. Por outro lado, também acredito, e porque conheço no terreno, que nós temos tanto transitários como operadores logísticos que são inventivos e criativos e são capazes de ter a flexibilidade que outros não têm, muitas vezes, esta coisa de nós sermos pequeninos, dá-nos esta vantagem no nosso ADN, que nós muitas vezes chamamos a capacidade de desenrascar, mas que eu chamo mais o instinto de sobrevivência, de sermos capazes de ser suficientemente fortes para encontrar as soluções que são desejadas, e estamos a fazê-lo. As informações que eu tenho é que nós estamos a conseguir ultrapassar estas questões. Pronto, queixamos do preço, mas como eu disse, isso queixam-se todos. Relativamente ao futuro, eu vou dizer, eu estou confiante no futuro. Eu acho que isto vai passar, virão outras coisas, mas esta passará, e seguramente vamos assistir a um boom na economia global. Não tenho dúvida disso, foi sempre assim depois destes períodos, e mais uma vez acredito que vai ser assim. Portanto, eu acho que, trabalhando em conjunto, mais uma vez, sem procurar culpados aqui ou acolá, mas procurando melhorar e maximizar tudo o que há para melhorar e maximizar nesta cadeia global logística, eu tenho a certeza que vamos continuar a trabalhar todos juntos e obviamente que em Portugal ganharemos, se assim for. Muito bem, Belmar da Costa, Nuno Soares, Naldo Martins, muito obrigado por terem estado aqui comigo cerca de 1 hora. Evidentemente, a intenção, não tínhamos a pretensão de resolver a questão, que é grave, que é importante, que afeta a todos de formas diferentes. Está visto que a situação se vai manter assim durante alguns meses mais. Está visto também que isto é também uma das vertentes de um momento histórico absolutamente extraordinário, porque é normal da nossa vida coletiva e, portanto, provavelmente isso dará origem ou justificará que as formas de organização do mercado e as formas de regulação do mercado sejam também elas revistas para garantir que, de facto, não haja benefícios indevidos para qualquer dos players, seja nos momentos de alta, seja nos momentos de baixa. Agradeço-vos, portanto, aos três terem estado aqui, julgo que teremos contribuído para esclarecer um bocadinho melhor estas questões e, enfim, ouvir os argumentos das partes envolvidas. Agradeço aos que nos seguiram através da nossa página do Facebook. Este, como disse, foi a primeira edição do Palavras Cruzadas. Seguramente haverá temas que justificarão novas edições no futuro. Agradeço a todos. Continuação de um bom dia. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos.